Bem-vindos a mais um MDM Diálogos, que é organizado pelo Movimento Democrático de Mulheres, pertencente à Federação Democrática Internacional de Mulheres. E o MDM Diálogos é mais focado a nível internacional, e este acaba por ser, de alguma forma, um programa especial, na medida em que nós vamos partilhar um pouco convosco, aliás, as nossas impressões sobre uma reunião recente que tivemos. E desta vez, como é habitual, temos também a Regina Marques, membro do Secretariado Nacional do MDM e do Comitê de Direção da FDIM, e eu, Ângela Brandão, membro do MDM. Portanto, Regina, nós tivemos as duas até num webinar internacional, europeu. Se quiseres apresentar assim muito brevemente o que é que consistiu este webinar, só para as nossas ouvintes terem uma noção. Pois, muito obrigada, Ângela. Olha, estas reuniões do Conselho, no fundo a FDIM tem um Conselho internacional, não é? Com organizações de mulheres de todos os continentes, e esta reunião foi particularmente dirigida às mulheres da Europa. Nós temos uma direção para a Europa, uma coordenação das organizações europeias, que decidiu promover esta webinar, tendo em conta também as dificuldades que as pessoas têm de se deslocar e ter reuniões presenciais, obviamente. Não apenas pelo dinheiro, mas pelo tempo, porque na Europa, a Europa é grande e temos muitas organizações de mulheres. Mas também temos esta possibilidade de ter no Comitê de Direção Europeu apenas 9 organizações, ou seja, e são eleitas 9, pois noutras alturas podem ser outras, mas desta feita está a Inglaterra, está o Chipre, está a Turquia, está a Espanha, Israel, com o Movimento de Mulheres Democratas, está a Inglaterra, como já disse, está Portugal, a Itália, pronto. E, na verdade, esta reunião teve também o mérito de ter presente virtualmente a presidente da FDIM, que é a Lorena Penha e que é de El Salvador, e também foram convidadas personalidades, enfim, dirigentes do Movimento da Paz, do Movimento Mundial da Paz, também dos sindicatos. Pronto, e foi então uma reunião muito interessante sobre as questões internacionais, maiormente as questões que se colocam hoje com as guerras na Europa e no mundo, e Exatamente, particularmente. exatamente. Aliás, o título que era dado a esta webinar era precisamente contra as guerras, não é? Portanto, houve um foco bastante intenso nas várias conversas que fomos tendo, ou seja, as pessoas iam apresentando, cada país ia apresentando a sua visão, mas muito com este foco de sermos contra as guerras em geral e de alguma forma sublinhando as consequências destas guerras. As consequências a nível das mulheres, das populações, da economia, etc. E Regina, na tua perspectiva, o que é que tu sublinhas como mais interessante ou importante desta reunião para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem a importância dela, por um lado, e de alguma forma, o que é que te chamou mais a atenção a ti, que achas que é interessante para as outras pessoas ouvirem também? Bom, eu senti, ouvi e senti, na verdade, uma grande inquietação da parte de todas as organizações relativamente ao estado em que está o mundo, não é? Todas as transformações que se estão a operar no mundo, com consequências, enfim, na vida das pessoas, é o desemprego, é também a questão da habitação, é também a questão da saúde. É verdade que na Europa estas questões são muito sentidas porque se estão a degradar, porque todas sublinham isso, da Inglaterra à Turquia, são as coisas que mais preocupam as mulheres, mas também esta questão do relacionamento dos gastos militares, não é? São também os gastos militares que se estão a efetuar, país a país está a contribuir para a guerra, e que depois dificulta que os problemas que as pessoas têm sejam agravados, o custo de vida, etc., como os ingleses tanto falaram, não é?
e portanto isto a mim impressionou-me, impressiona porque na verdade nós não podemos desligar aquilo que é o esforço de guerra dos países e aquilo que a NATO também vem preconizando para os países da Europa, e também foi uma intervenção muito, muito, enfim, muito fundamentada, não é? Com números, com dados concretos que são públicos e que são do conhecimento. E, portanto, estes gastos que se estão a fazer por orientação da NATO, não é? De obrigar os países a darem uma percentagem enorme do seu PIB para a guerra na Ucrânia, concretamente, isto é uma coisa que, na verdade, se está a sentir no bolso das pessoas, mas também no estado, nas condições de vida e de trabalho. Bom, e este aspecto a mim impressionou-me, porque nós aqui em Portugal dizemos isso, mas não dizemos, não estamos sós nesta preocupação, não é? E neste desalento que é ver, por um lado, e já lá vamos se calhar, tu poderás também acrescentar, a questão da Palestina é uma questão central, importante, mas nós aqui na Europa também temos a guerra da Ucrânia que nos está a desviar muitos fundos, não é? Sem que se vejam resultados e sem que se veja que haja vontade negocial para resolver o conflito. Sim, Isto aliás, eu foi as coisas que poderia, mais me. exatamente, eu poderia, esta parte que falaste antes de passarmos para a Palestina, que foi de facto um dos pontos quentes da reunião, mas eu ainda, sobre o gasto militar, que foi um ponto referido, eu diria que por todas as organizações e os países participantes. Já agora houve convidados até do Vietnã, houve convidados também do Japão, convidadas. Portanto, foi uma reunião participada por organizações para além da Europa, não é? Isto só para as pessoas terem uma dimensão mais realista do que esta reunião representou, não é? E todas as pessoas que falaram, não foram todas as convidadas que falaram, mas todas as organizações que falaram, sublinharam precisamente esse aspecto que estavas a falar, que é o gasto militar está a ser em crescendo, ou seja, que de vez é maior, mas é à custa da diminuição de tudo o que são programas de ajuda à população. Programas de ajuda ao nível da habitação, ao nível da alimentação, ao nível da energia. Nós estamos com um problema energético gigante, isso foi sublinhado, porque a Europa está com um problema energético muito grande. E, portanto, tudo o que eram programas de ajuda para populações mais O desfavorecidas, bem-estar das pessoas. mas não só, porque a educação está a ser cortada, a saúde está a ser cortada, tudo isso está a ser canalizado, porque eu creio que às vezes não fica claro para as pessoas que o dinheiro que está nestes orçamentos vem de algum lado. E isso quer dizer, se agora nós estamos a dar de repente muito dinheiro que não dávamos antes, é porque estamos a cortar do outro lado. E estão a ser feitas escolhas, e as escolhas é cortar na educação, cortar na saúde, cortar nos apoios à habitação, cortar nos apoios à Mulheres também. energia. Porque, exatamente, porque é importantíssimo, não é? Nós sem energia não conseguimos cozinhar, não conseguimos deslocar-nos, não conseguimos fazer um conjunto de coisas. E isto foi sublinhado por todas as pessoas e acho que é importante deixar claro, todas as organizações se queixaram exatamente do mesmo e os países estão a enfrentar problemas comuns, não é? Estamos a enfrentar todos nós problemas comuns. Exatamente. Mas Regina, se calhar queres passar agora à Palestina, não sei, achas que é uma boa altura? Pronto, foi muito interessante. Quem esteve é uma mulher que é dirigente e vive na Cisjordânia, portanto não vive propriamente na faixa de Gaza, mas que é uma dirigente de há muitos anos da Palestina, da Organização das Mulheres da Palestina, e ela, claro que por um lado sublinhou, agradecendo, não é, a solidariedade, mas sublinhou o sofrimento daquelas mulheres, não é, que se vivem sob a ocupação, não é uma questão de agora, não é? A ocupação é mais de 75 anos, e perderam as suas terras e perderam as suas casas e foram obrigadas a deixar as suas casas, instalaram-se na faixa de Gaza exatamente porque tinham que ter um espaço onde viver, e ela dizia muito claramente que, no fundo, a ocupação e esta barbárie que se está a lançar, e já se lançou sobre aquela faixa de Gaza,
no fundo é contra a Palestina, no fundo querem tirar dali os palestinos e as mulheres estão a resistir, como sempre resistiram, mas pronto, claro que ela não foi mais longe do que isto, mas sublinhou com muito agrado também a importância da solidariedade internacional. E isto também nos toca, não é? Porque nós às vezes pensamos que aquilo passa-se lá longe, a gente, mas as pessoas da Palestina vivem há anos e anos exatamente com esta ajuda humanitária, com esta ajuda política, no sentido de haver um reconhecimento do Estado da Palestina, e ela coloca isso com muita força. E já agora, ainda sobre a Palestina, nós temos uma organização na FDINA, uma organização de mulheres democratas que são de Israel. E também aí é interessante nós sabermos, não é? Reconhecermos, sabermos que também aí há organizações de mulheres democratas e que condenam esta atitude do Estado israelita. E dizia ela, nós também vivemos sob a guerra, porque a guerra que Israel faz sobre os outros, e falava também do Líbano, não é? Eh, a guerra que faz sobre os outros também tem efeitos em nós, também, e nós andamos sempre com medo e sempre aflitos, e os nossos filhos vão para a guerra. Portanto, de facto, a vida democrática é uma vida que se espalha por todo o lado, as associações de mulheres estão em todo o lado, no fundo, somos todas capazes de defender a paz, defender as escolas para as crianças, defender que toda a gente tem o direito a viver bem, viver em paz e em serenidade. E aquelas mulheres de Israel são, de facto, também corajosas, no fundo, porque as forças de direita reacionárias, do apartheid, essas forças também acabam por ser lançadas aos bichos, no fundo ali, não é? Estão ali a fazer com que o mundo também pense que Israel é só um, não é? E quando afinal Israel tem também muitas forças políticas que estão do lado da independência da independência da Palestina e até do reconhecimento de que deve haver um Estado. Porque só há paz quando houver um Estado da Palestina. Enquanto as coisas estiverem como estão nesta fase na dependência total, na ocupação total, nas prisões total, naturalmente que isto é muito difícil para quem lá vive. Eu, aliás, pegava nesse ponto, se não te importas, porque eu também achei, de facto, a intervenção da Federação de Israel, e eu até estava expectante, não é? Nunca as tinha ouvido falar, portanto estava bastante expectante, e eu gostei muito e fiquei impactada, não que não soubesse, mas achei muito interessante que elas tivessem dito oralmente que viviam neste momento as pessoas, as mulheres que pertenciam à Federação, as pessoas que não concordavam com o que estava a acontecer em Israel, viviam com medo, e viviam com medo de retaliações. E ela disse isso, não é? Que a liberdade de expressão não existe enquanto tal neste momento. E que, portanto, tanto as mulheres israelitas que estavam contra o que estava a acontecer no apartheid e toda esta guerra, como as mulheres árabes que vivem em Israel, porque também há mulheres árabes a viver em Israel, não é? Que neste momento viviam com muitas dificuldades e com medo. Com medo. Ou seja, em Israel, neste momento, vive-se com medo. E isso acho que é importante porque parece que há só uma voz, e há só uma voz Quando quando se fala, nós abafamos as outras, não é? Quando é não isso. deixamos que mais nenhuma voz se manifeste. Só que essas vozes não aparecem do lado ocidental, não é? E nem nas televisões, nem na comunicação social em geral, não nos mostram que, enfim, já é verdade que já nos têm mostrado lutas dentro de Israel, não é? Dos familiares dos reféns, etc. Mas também se sabe que, na verdade, os democratas lá também lutam, não é? Também lutam e também não querem, de facto, esta guerra, porque é uma guerra que também a eles os prejudica, não é? Também a eles os põe em causa também, como pessoas, não é? Como cidadãos, e portanto é claro que não estarão ao mesmo nível dos palestinos, não é? Não estarão, eh, mas pronto, é que também é bom que a FDIM também dê acolhimento a estas mulheres que no fundo não se identificam de maneira nenhuma
com aquele sistema de apartheid que existe em Israel, não é? Com certeza, até porque outra coisa que eu acho que às vezes as pessoas não têm a noção é que a Palestina neste momento vive das ajudas externas porque não lhes é permitido fazer nada. Neste Claro. momento lhes é permitido comerciar a nenhum nível, é-lhes vedado qualquer tipo de saída ou qualquer tipo de interação externa. E quer dizer, isso é a mesma coisa que sufocar um povo inteiro. E depois não se pode esperar que um povo que está sufocado e completamente isolado, como se fosse uma ilha dentro de um terreno, não é? É uma ilha em terra, não se pode esperar que sejam capazes de sobreviver sozinhos por pouco tempo. Ninguém, nenhum país consegue sobreviver sozinho sem haver comércio, sem haver interação. Mas sabes que há algumas coisas, mesmo o artesanato que eles fazem, não é? Com as madeiras de oliveira, ou que fazem com a tapeçaria, ou que fazem com os bordados, não é? Que são coisas manuais, artesanais, que vão fazendo. Mesmo isso é sujeito a enormes boicotes. Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro-me Eles, que há uns tempos nós conseguimos comprar coisas da Palestina, sabão, azeite, coisas várias que vinham, e era uma forma de ajudar indiretamente, não é? E neste momento é quase impossível, muitas vezes, qualquer tipo de relação comercial, porque ela é vedada, limitada, não, as é de pessoas vão facto. ser coagidas, as pessoas que vêm de outras organizações, de forma a que desistam de fazer, não é? E naturalmente que a FDIM tem essa responsabilidade, sabes que a FDIM, não sei se as pessoas todas sabem, mas a Federação Democrática Internacional de Mulheres, no fundo, nasceu no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, com a presença e a abnegação e o entusiasmo também de muitas e muitas mulheres que estiveram na guerra, particularmente mulheres que foram vítimas até. Quem fundou a FDIM esteve em campos de concentração, mulheres francesas, inglesas, que estiveram em campos de concentração. E que, na verdade, no pós-guerra, decidiram, bom, as mulheres, já que estiveram na guerra, já que deram um contributo inestimável para a paz, vamos continuar, e, portanto, a paz é qualquer coisa que é intrínseca, digamos, a esta organização. A primeira mulher, Eugénie Cotton, que foi presidente, era francesa, e era uma cientista, portanto, era uma cientista, mas que foi vítima também da repressão, da ocupação dos alemães, dos nazis, etc. E junto dela, portanto, ela era a presidente, que era uma mulher destacada, não é? Conhecida, estavam muitas e muitas mulheres que as francesas ainda hoje enaltecem nas suas publicações, porque foram de facto mulheres lutadoras e pela paz, não é? Claramente. E, portanto, digamos que a FDIM tem esta responsabilidade também, não é? De estar solidária e ao mesmo tempo ir conhecendo cada vez mais como é que as coisas se passam, como é que as pessoas vivem, como é que se dá a volta a isto, porque o Estado da Palestina houve resoluções variadíssimas nas Nações Unidas a reconhecer um Estado da Palestina, que se devia ser reconhecido um Estado da Palestina. E, na verdade, não se tem feito, não é? Portanto, a ONU não tem tido. Claro que a composição da ONU permite isso, não é? Permite que alguns Estados vetem as coisas, e tem sido os Estados Unidos sempre a votar o Estado da Palestina. Ora bem, eu acho que nós agora, perante esta situação de destruição total, de encontrar mortos nos escombros, de nós vermos aqueles escombros com crianças decepadas, com crianças que já não têm comida, desnutridas. Hoje mesmo via-se, hoje mesmo via-se um médico que esteve meses preso, portanto, preso porque portanto, os hospitais foram invadidos e aquilo foi, digamos, toda a população, dos mais altos cargos foi tudo, apanhou tudo, não é? Dizimados, e na verdade isto é um problema quase, não é só de consciência, é um problema cívico também, moral, que nós temos, não é? E eu fiquei satisfeita de, nesta reunião da FDIM, Uhum. ser muito clara esta atitude, não é? De recusar a guerra, fazer tudo para que a NATO não intervenha na Europa,
porque se conhece, não é? A NATO já fez guerras, já foi fazer guerras ao mundo, não é? A Líbia, a Síria, por aí fora. Portanto, Sim, aliás, digamos foi que sublinhado o caráter ofensivo e não defensivo dessa organização, foi bem, pois, porque eu acho que realmente há uma intervenção direta da NATO nos conflitos atuais, e essa intervenção tem sido no prolongamento das guerras e não no sentido da obtenção da paz. pois claro. Aliás, é interessante, Ângela, não sei se te lembras, mas no final foi aprovado um pequeno, uma pequena síntese e com algumas orientações de trabalho, não é? Para as organizações presentes e, naturalmente, para levar isso às mulheres, não é? Exatamente. E uma delas era participar na cimeira da NATO, que se vai realizar em Washington, em julho. Nestas cimeiras, normalmente, e há uns anos a esta parte, nestas cimeiras há sempre um agravamento da situação. E é preciso que haja uma grande reivindicação para que esse agravamento não se dê desta vez e que se corrijam erros que se têm propalado, não é? Que nós, portanto, isso era um dos aspectos que foi muito sublinhado, porque na verdade esta questão do PIB, não é, que eles querem fazer chegar aos 4% para fins militares, é qualquer coisa que é. E depois também esta expansão da NATO nos territórios, porque a NATO foi criada para estar nesta zona euroatlântica, não é? Portanto, defender o Ocidente. E neste momento já vai por aí afora, não é? Já está, Tensão crescente da NATO. tem bases militares em E todo. a NATO, neste momento, chega a estar no Oceano Pacífico, ou É seja, claro, o é próprio claro. nome já ficou completamente E, ridículo, não é? portanto, Porque pois, e espalham a ideia de que os outros não se podem juntar, mas eles podem, não é? Portanto, há aqui dois pesos, duas medidas relativamente a isto, e a FDIM sublinhou esse aspecto. Eu acho que é justo sublinhar as questões das condições das mulheres, sublinhar que as mulheres podem fazer coisas, não é? E aí há aquele apelo de se fazer mais iniciativas em prol da paz, das negociações, tanto para acabar, para cessar o fogo na Ucrânia, não é? E também para que haja um cessar-fogo, não é? Absolutamente necessário, fundamental, na faixa de Gaza, na Palestina, porque a Cisjordânia também está a ser ocupada, não é? Também não é só aquela faixa que está a sofrer. Pronto, mas isto acho que encontrarmos aqui vias de diálogo, não é? Estes nossos diálogos servem também para isso. E esta reunião foi um diálogo mais alargado, com maior responsabilidade, na medida em que são organizações que estão associadas porque querem, não é? Porque, de facto, a força das mulheres também é, quanto mais estivermos organizadas, mais força temos, não é? E esta FDIM Europa precisa bem, temos bem, digamos, há razões na Europa, mais que razões, para não descansarmos, não é? sem dúvida. E todos os dias ouvimos isso, mas parece que é lá longe. E na verdade não é lá longe, não é? É cá dentro também. E Exatamente. nós precisamos, na verdade, até de. Nós até dissemos isso, não sei se as pessoas sabem, mas o MDM assumiu esta posição de também pressionar o governo português para fazer, para entrar nas negociações e pressionar a Ucrânia e a Rússia, não é? No sentido, e os Estados Unidos, enfim, para que aquela guerra, eh, para que haja negociações, não é? E o governo português pode ter esse papel, da mesma maneira que pode reconhecer o Estado da Palestina. Portanto, o nosso papel aqui em Portugal, concretamente junto do governo, também passará por isso, não é? Mas neste quadro em que todas as mulheres estão a lutar pela paz e estão a querer negociações sérias e que estão a querer melhorar a sua vida também, o seu nível de vida, não é? E Exatamente. não sussurrar perante estas tiranias que nos fazem e que vêm de algures que nós às vezes nem sabemos quem é, mas que nos mandam a guerra de todas as maneiras. A guerra da desinformação, a guerra comercial, a guerra cibernética, E há tantas algum guerras. terreno, até E depois porque a guerra nos coisas, terrenos. exatamente, também foi sublinhada, é a nossa total oposição a que sejam enviadas tropas europeias para a Ucrânia, que é o que se tem falado, mas também para qualquer outro cenário de guerra, não é? Portanto,
indo de acordo com as nossas intenções de que as guerras têm que ser terminadas por via pacífica negociada. Nós também falámos nesta reunião de que existe um risco do envio de tropas e que isso, no fundo, de homens e provavelmente até de mulheres para a frente de batalha, e que é uma coisa à qual nos opomos, e que também existe neste momento um risco bastante grande de uma escalada que pode chegar ao nuclear, ao que evidentemente qualquer pessoa deve de opor-se, porque se chegarmos lá, talvez não passemos daquele dia em que essa escalada se dê, não é? Portanto, estamos aqui a falar de coisas muito, muito graves que estão a acontecer, aparentemente como se nada fosse, não é? Pois. Agora, se calhar, para terminar, Regina, o que é que tu achas de darmos só um pequeno comentário das pessoas que foram, ou seja, das organizações, melhor dito, que eram externas à Europa, mas que foram convidadas, como as da América Latina, e outras, e que também tiveram uma participação interessante. O que é que tu destacarias dessa participação das nossas convidadas? Pois, a América Latina vive situações nestes países enfim, diferenciadas também, não é? Uma das que falou foi a Venezuela, não é? Que, na verdade, colocava a questão da ingerência que o imperialismo faz no seu país, não é? E que ela considera e considerava que isso era um atentado também às liberdades, mas também com efeitos na economia, não é? Com efeitos na vida das pessoas, e essa ingerência era claramente assumida pelos Estados Unidos e ela até falava de outros países também da União Europeia que tentavam, no fundo, desviar, desviar as atenções e intervir na Venezuela. Isso pareceu-me uma coisa interessante, porque ela também dizia isso com muito sentimento, não é? E depois a do México também, ele falou, enfim, com algumas questões políticas lá do seu espaço, não é? Uh, enfim, talvez porque como mulher trabalhadora também sentem muito a repressão, também sentem muito a exploração, ganham pouco, ganham muito mal. A América Latina vive debaixo de fogo também do imperialismo, tem ali sempre essa espada sobre as suas mentes, não é? E sobre os seus terrenos e sobre as suas empresas Sobre os e, seus portanto, recursos, e sobre os seus recursos foram naturais e até ela estão ameaçadas por isso, pelos recursos, a água, o lítio, o ouro, etc. e as bases militares dos Estados Unidos que estão nos rios e que estão, digamos, quase que a dominar o recurso, o bem natural que é a água, não é? Que é um bem absolutamente indispensável para o funcionamento de tudo, não é? Para as pessoas e também para o funcionamento da economia, de gerar energias, etc. E, na verdade, esta mulher, que era do México, que era da Venezuela, falavam desta opressão que estes povos têm porque na verdade não são donos e são permanentemente a ser ameaçados nos seus bens que deviam servir para viverem melhor e que no fundo são desviados propositadamente para lhes fazer para influenciar as suas políticas, não é? Os seus governos, fazer denúncias aqui, denúncias acolá. E claro que também depois a Presidente até levantou uma questão que me parece ainda interessante, Ângela, não sei se ainda te lembras do princípio, ela fez no princípio uma certa intervenção falando da importância, e isto ela é de Salvador e portanto é evidente que é também por aí que ela se baliza mais, esta questão também de nós estarmos num momento perigoso e é preciso, entre os movimentos de mulheres, fazermos mais alianças no sentido da preservação da natureza, da preservação das liberdades, de termos países, enfim, também com autonomia, e Uhum. estas alianças que ela preconizava e que dizia que era fundamental nós hoje termos uma mente mais aberta, no sentido de gerar novas. No fundo, ela até chamava de melhorar a correlação de forças, ou seja, agora que a direita está a avançar em muitos sítios,
mas há que alterar isto é alterável em função também da participação popular, da participação das mulheres e de encontrarmos fios condutores e planos de trabalho que possam unificar as pessoas no sentido de exigir o progresso, exigir o desenvolvimento, exigir a paz. Pareceu-me isto importante também do ponto de vista de orientação, não é? Também de reconhecimento e análise do que está a passar e daquilo que nós temos que fazer, não é? Digamos que não pensarmos que sozinhas continuamos a fazer, até podemos ser muito justas, não é? Ter muitas coisas, mas temos que encontrar novas forças que combatam, digamos, toda esta tentativa de opressão das liberdades, de opressão dos direitos. Isto pareceu-me interessante também. E na Europa nós conquistámos muitos direitos, mas, por exemplo, não se falou muito disto, mas é verdade que, por exemplo, o direito à IVG, o direito ao corpo, o direito das mulheres à saúde materna, à saúde, são coisas que estão em perigo, mesmo com estes governos de direita. Portanto, também ali foi levantada essa questão, claro que tudo tem o seu tempo e nós também aqui mesmo no MDM não fazemos tudo ao mesmo tempo. Agora estamos preocupadas com as questões internacionais, neste espaço de diálogos, e pensamos também que é preciso mobilizar as mulheres, exatamente. Qualquer dia organizaremos uma ida aí a uma embaixada, ou de solidariedade com a Palestina, ou de suscitar junto de Israel uma nova realidade e uma nova atitude. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, se calhar, até para terminar, só complementando aquilo que acabas de dizer, eu também achei particularmente interessante a apresentação que foi feita pela iraniana, não é? Que também era alguém que me despertava a curiosidade, e achei que ela tocou precisamente nesse aspecto, porque ela basicamente disse que o facto do Irão ser um país soberano, não é? Ter a sua soberania, estar a exercer um contrapeso em relação a movimentos mais hegemónicos, não é? Dos Estados Unidos e aliada à Europa, e que isso acabava por exercer um ponto positivo a nível geopolítico, internamente, ela usou uma expressão que eu achei muito, muito interessante, porque ela disse que, do ponto de vista religioso, estavam quase que numa perspectiva medieval, e que as coisas estavam a piorar a pontos de que a proposta que existia neste momento era de que elas deixassem de poder ter contas bancárias, tanto que é um retrocesso brutal em termos de direitos e da autonomia das mulheres, e que lhes fosse proibido qualquer tipo de exercício laboral que representasse um poder efetivo. Ou seja, ficariam sempre em tarefas secundárias, não é? Isto é uma proposta que está na mesa, ela estava muito reticente em relação a acreditar que alguma mudança pudesse ocorrer agora nestas novas eleições, mas eu achei muito interessante precisamente esse aspecto, que é nós temos que lutar sim pelas soberanias dos povos e as soberanias dos vários países para poderem efetivamente decidir que políticas é que querem levar, não é? E neste momento Portugal, por exemplo, não decide nada de especial, é tudo decidido na Europa, sem os nossos votos. Mas por outro lado nós temos que ter cuidado em que partidos e que organizações é que nós vamos apoiar, porque se for muito mais pendente à direita, que é o que parece que está a acontecer na Europa, nós mulheres seremos umas das primeiras a perder incrementalmente direitos que achávamos adquiridos e já inabaláveis. Não é? Portanto, não existe tal coisa como direitos adquiridos e inabaláveis. Era este pontinho que eu gostava de destacar, porque achei particularmente interessante aquela intervenção. Não sei se queres dizer mais alguma coisa ou se não. Não, despedimos-nos. Acho que já foi uma boa conversa e certamente as pessoas perceberam que a FDIB é uma organização de grande, que tem história, que tem passado, e que merece que a gente lhe dê mais força também, no sentido de podermos defender bem a igualdade, o desenvolvimento, a paz para as mulheres. Exatamente. Então, muito obrigada a todos.
que estiveram a ouvir até este momento. Espero que tenha sido interessante e informativo em relação àquilo que estamos a fazer a nível internacional e alguns dos passos que queremos dar. E até um novo programa do MDM Diálogos.